Então, lá, nós vamos ver esse cenário poético da África num momento em que ele vai começar a registrar o povo, né, fazer registro a partir da sua arte e da literatura. A literatura africana, assim como a indígena, ela parte mais pela contação de histórias, né, e pela a oralidade, não muito a escrita. Claro que tiveram alguns autores que da África, né, que transpuseram, né, essas, né, a literatura oral para a literatura escrita, certo? Nós tivemos alguns autores, principalmente o romantismo, que também tiveram esse olhar sobre os negros, né, sobre a África, mas mais na parte da escravidão, tá? Porque a gente fala do romantismo brasileiro, a gente fala da época da escravidão. Então, nós temos a terceira fase desta literatura, desse movimento literário, que fala da questão social, de cunho social, da libertação, a valorização dos escravos, do negro, enfim. Né? Só que é sob um olhar de uma sociedade, sobre a etnia daquele povo e a sua cultura, enfim. Aqui a gente vai falar deles falando da cultura deles, tá? Assim como nós, aqui no Brasil, nós vamos começar a ter a nossa identidade, ter a nossa cultura através da literatura, eles também têm. Nós trazemos a escrita, eles começaram com a oralidade. Então, esse cenário aqui, ó, né, que a gente vê logo de cara aqui na foto da nossa primeira página aqui, a gente percebe umas questões filosóficas, né? Os autores, ao olharem esses cenários, descrevem como uma parte pensante, filosófica mesmo, né? E a descrição na poesia do seu cenário é muito importante. Eles utilizavam essas árvores para contar as suas histórias, tá? Ali nós temos a árvore, né? O que significa essa árvore ali, né? O que ele tem, o que é a importância dele. Ele traz como terra natal, né? Como um ponto de referência deles, do nascido deles ali, tá? Depois ali, ó, as literaturas africanas de língua, acompanhem ali, tá? As literaturas africanas de língua portuguesa contemporâneas vêm deixando pouco a pouco a literatura exclusivamente panfletária, de entrega, de escrita, né? De combate rotulada, como aquela produzida por escritores que se colocavam entre dois mundos, a sociedade colonial e a sociedade africana. Colonial é quando os portugueses colonizaram, né? A gente sabe que eles têm uma parte da África que eles colonizaram, certo? Assim como nós aqui da América do Sul, né? Eles colonizaram a parte do Brasil ali, né? A nossa parte, e os outros foram os espanhóis, né? Ali, os povos africanos são verdadeiras bibliotecas da palavra viva. O que ele quer dizer, que eu já acabei de falar quando começou a questão da poesia poética, a poética da África, né? O que eles querem dizer, verdadeiras bibliotecas da palavra viva? O que ele quer dizer com isso? Biblioteca nos remete a quê? Hã? Livros. E os livros nos trazem o quê? Histórias. Então eu digo assim, ó, verdadeiras histórias da palavra viva. O que é a palavra viva? É uma igreja, não é? Não, da palavra viva. Tá. O que é a palavra viva? É que a história ainda continua. A oralidade. Tá?
Quando a gente fala em palavra viva, é a palavra, é a nossa coloquialidade, é a nossa palavra que vai de pessoa a pessoa. Ela não morreu. Né? Quando eu falo em gramática, é lá da forma, mas a linguística, por exemplo, ela se trata como a palavra viva, porque é o nosso falar do todo dia, tá? É o nosso comentar de todo dia. Então, eles são verdadeiros contadores de histórias, tá? Podem colocar ali, ó. E que tem todos os conhecimentos, né, de todas as suas etnias, da sua cultura, né, das suas origens, tá? Porque quando a gente fala em literatura, a gente fala desses registros, tá, gente? Isso tudo que eu falo para vocês hoje vai clarear muito quando vocês estiverem no primeiro semestre, né, do primeiro ano, por exemplo. Aí vocês vão começar a se adaptar com isso. Atualmente, as Áfricas e suas sociedades da palavra chegam até nós pela escrita em língua portuguesa, por meio da literatura e da poesia de escritores como Mia Couto. Podem grifar aqui o Mia Couto, tá? Ele é um grande autor, ele é de Moçambique, né? Ele é um grande autor que descreve toda a cultura africana, tá? Da África, né? Onde Jaque, que ele é angolano, Alda do Espírito Santo, santomense, Pedro Corsino de Azevedo, cabo-verdiano, e Agnello Regala, que é guineense. Tá? Então, ali, ó, olhem ali aquela foto aqui do lado, ó, né, que nós temos um negro africano, e em volta as pessoas, vocês estão vendo, eles estão debaixo de uma árvore, percebem ali? Que ele está encostado numa árvore, atrás dele é um tronco de árvore. Uhum. E aqui, ó, ao redor dele ficam essas pessoas e ele contando as histórias dos seus ancestrais, dos seus antepassados, da sua cultura, o que faziam. É a mesma coisa se nós pegássemos quem é daqui, né? Que nós pegássemos a nossa vozinha, colocasse debaixo de uma árvore e nós ficássemos em volta e ela contando tudo o que acontecia no passado, como era, porque no meu tempo não era assim, porque era assim, era assado. É como se ela trouxesse, resgatasse, né, aquela cultura, aquela forma de como eles faziam comida, aquela forma de como eles armazenavam os alimentos, né? Que eu não sei vocês, mas eu via a minha vida inteira minha avó falando isso, que eles faziam charque para não perder a carne, porque não tinha geladeira, porque não tinha televisão, porque fazia isso, né? Então eu tenho essa imagem da minha avó contando, é uma contadora de histórias, né? Então ela contava tudo o que acontecia, alguns eventos, né? Que aconteceu na comunidade dela, a mesma coisa acontece aqui, claro, né? Que eles, de uma forma mais técnica, né? Mais organizada, vamos dizer assim, eles trabalham toda essa questão da oralidade dentro dos seus costumes, tá? Os textos representados a seguir constituem uma mini-antologia. São uma provinha dessa produção instigante e saborosa. Você sabe o que disse na escolinha a menina propícia a equívocos? Faça uma leitura, tá? Alguém pode ler ali o poeminha de Mia Couto para mim? Eu posso. Tá. É do errar, né? Maria Júlia, né? Isso. Tá, vai lá. Na escolinha, a menina, propícia a equívocos, disse: masculino de noiva é navio. Repreenderam, riscaram, descontaram. Mas ela estava certa. Noivados são mares, de barcos pares. O poema Errar evidencia algumas características da poesia de Mia Couto, como a criatividade e a inventividade. Transcreva as passagens que mostram essas características de inventar. Quais são as passagens ali que nós temos essa ideia de inventar? Aquela parte do
Noivado são mares de barcos pares? Isso também. E depois ali, ó, o masculino de noiva é navio. Também são passagens que dão ideia de né, brincar, de inventar, né, no caso, significado. Quem foi Mia Souto? Eu quero que vocês coloquem aqui como importante a fotinho dele. Ó. Ele é branco, viram? Mas ele é de Moçambique. Ele nasceu e se criou com a cultura africana. Mia Couto nasceu na cidade de Beira, Moçambique, em 1955. É biólogo, jornalista e autor de mais de 30 livros, entre poesia e prosa. Seu romance Terra Sonâmbula é considerado um dos 12 melhores livros africanos do século XX. Então, esse cara aqui, ó, ele trabalha toda a cultura africana dentro das suas obras. Todos os romances, todas as histórias, ele vai escrever em torno de acontecimentos na África. Então, a descrição do ambiente, a descrição de tudo, né, das vestimentas, da cultura, da religião, vão ser colocadas e evidenciadas em suas obras, tá? No poema Errar, o leitor é surpreendido com o aposto, propícia a equívocos, né? Quando ele coloca ali. Que explica de que menina se trata. Experimente substituir o aposto, mantendo o sentido do texto, mas usando uma linguagem mais coloquial. O que a gente pode colocar ali? Ó? Propícia a equívocos. Substituindo o que dê o mesmo sentido daquilo dali. A gente tem que manter o sentido do texto, né? O que ela quer dizer com propícios equívocos? Que frequentemente se engana. Se engana. Mas é muito grande. Pode se enganar, né? Muito bem. É isso aí. Qual é a crítica implícita no 5º verso do poema? A censura? Não sei, não é. Que caçoaram da imaginação da menina. Repreenderam, riscaram, descontaram. Anularam a criatividade dela, né? Anularam as ideias dela. Censura. Pode ser. Não nessa questão, na questão política, tá? Mas na palavra em si, o que significa ela mesma. Pode ser também, tá, Gi? Professora, eu caí. Eu parei no repreenderam. Repreenderam, riscaram e descontaram. Tiraram, não deram importância ao que ela falou ou censuraram mesmo, não na questão política, mas na questão do significado da palavra mesmo, de não deixar, né, ir a público. Uhum. O que ela quer dizer ali, ó? Essa daqui eu quero colocar para vocês, só mais essa daqui, ó. Releia a afirmação da menina. Masculino de noiva é navio. É possível deduzir que a forma lúdica de olhar para a palavra noiva, a resposta da menina é quase uma piada e arrancaria risadas na sala de aula. Desencadeou o poema. Justifique sua resposta e compartilhe com os colegas. É possível deduzir que a forma lúdica de olhar para a palavra noiva desencadeou no poema? Eu acho que sim. Por quê? Porque a gente não iria esperar isso. E... eu não sei explicar, mas... Tentem formular aí, tá? Façam essa resposta que eu vou pedir para vocês responderem com calma. Que é importante, porque... Por que ele quis dizer masculino de noiva é navio, né? Meio que para ele possa dar o porquê que é navio? Pode ser, né? A palavra noiva faz... A palavra navio...
Opa, dando uma... Saúde. Pode falar. Cadê? Beleza, vamos lá. Acho que alguém esqueceu o microfone ligado. Quem é que está... Gente, tem alguém com a televisão alta e está atrapalhando aqui. É a Rafa. Ô, Rafa, eu Vamos lá, não estou então. conseguindo escutar. Deu? Então vamos lá. Alguém tinha respondido, eu não estava conseguindo escutar, gente, por causa do barulho ali. Podem responder novamente? Eu não sei quem tinha sido, mas eu posso responder a minha? Quem é que está falando? Maria Júlia? Isso. Tudo bem, Rafa? Tudo bem? Não tem problema, tá? Tranquilo. Vai lá, Maria Júlia. Sim, pois ela relacionou a palavra noiva feminina com a palavra navio masculina, porque elas são parecidas na escrita. Então ela concluiu que uma era o significado da outra, divergindo nos gêneros. Isso mesmo. Porque ali, ó, se a gente for ver, ela só brincou com as palavras, né? Só brincou com as palavras. Elas têm as mesmas palavras. Ela só brincou, fez um anagrama, por exemplo, né? Que a gente costuma dizer. Então, ela só brincou com as palavras ali. Muito bem. Perfeito. Essas aqui eu não vou... A 9 não, a 10 não. A 11. Manuel Barros. Encontramos também um menino propício a erros. Ele parece não ter muita noção de medidas, como relata o poeta brasileiro Manuel de Barros, que inspirou a poesia de Mia Couto, né? Ali embaixo nós temos ali, ó, a poesia cuja tônica é o ilogismo numa inversão muito especial do sentido comum, apresenta um mundo fora de seus devidos lugares, certo? Coloquem como importante aquela poesia ali que eu achei bárbara. Poema 2, o muro. Giovana, pode ler ele para mim, Giovana? Posso. Por favor, obrigada. O muro. O muro. O menino contou que o muro da casa dele era da altura de 2 andorinhas. Havia um pomar do outro lado do muro. Mas o que intrigava mesmo mais a nossa atenção principal era a altura do muro, que seria de 2 andorinhas. Depois o garoto explicou. Se o muro tivesse 2 metros de altura, qualquer ladrão pulava. Mas a altura de 2 andorinhas, nenhum ladrão pulava. Isso era. Primeiramente, faça uma leitura silenciosa do poema, depois em grupos é o que a gente fez, tá? Realize um levantamento das rimas desse poema, verificando se elas existem. Faça o mesmo com a metroestrofação, não precisa. Eu só quero estrofação ali, nós não temos, né? Ela é um poema único, certo? E métricas nós não temos, que vocês não chegaram nesse ponto ainda, eu não vou trabalhar isso com vocês, tá? Ali eu quero saber, e as rimas? Tem rimas ali? Não tem, né? Eu também acho que não. O menino contou que o muro da casa dele era andorinhas com era não, muro com atenção não, né? Não tem nenhum vestígio de rimas, então são versos livres, podem colocar ali, tá? O que caracteriza esse poema de Manuel de Barros? Caracteriza um poema de versos livres, contemporâneo. Professora, não Oi. entendi o que o professor quis dizer com versos contemporâneos. Atuais.
Em relação ao poema, o que quer dizer? São atuais. Eles não têm metrificação, não têm estrofação, não têm rima. Por isso que são contemporâneos. É uma característica dele. Ah, entendi. Obrigado. Nada. Fechou? Sim. Posso tocar então? Lana bem, que aspectos do poema de Mia Couto se assemelha ao de Manuel de Barros? Quais são os aspectos que são semelhantes ali? Que crianças têm ideias diferentes do mundo, talvez. Tipo, Tem uma visão diferente de sabe? mundo, isso mesmo. Porque as crianças têm uma visão inocente, né? Uma visão diferente. Elas não têm noção, né? Quando ele coloca ali, ó, o menino contou que o muro da casa dele era da altura de 2 andorinhas. Por que 2 andorinhas? Ele é tão alto como voa uma andorinha, entenderam? Então ele faz a comparação do muro alto com a altura de como as andorinhas voam. Olha, ele não tem noção né, do espaço, a inocência da criança, né? Alguém fez diferente? Não. Não? Então lá. Nós temos depois ali o poema 3. A Kaline pode ler para nós aí, Kaline. Tá. Prendizagem. O tomate avermelha mundos, o cheiro da terra perdoa constipações. Folha é a parede verde, para o sol chegar. Flor é outra narina de abelha. Alcunha de qualquer jardim é biolabirinto. A mosca exagera em amizades com a merda. O pirilampo é a lanterna do poeta. O porco-espinho exagera em modos de precaução. E a mandioca tuberculiza o chão. O cheiro da terra rejuvenesce a humanidade. Muito bem. Esse poema é de Ondjak, né? É o pseudônimo do prosador e poeta angolano, Ndalu de Almeida, nascido em Luanda em 5 de julho de 77. Ele tem a minha idade. Um pouquinho mais velho, um ano mais velho que eu. Estudou em Luanda, concluiu licenciatura em Sociologia em Lisboa. Em 2010, na Itália, fez doutoramento em estudos africanos. Suas obras foram traduzidas para diversas línguas, inglês, alemão, italiano, espanhol, chinês. Em outubro de 2010, ganhou o Prêmio Jabuti, um dos principais, tá? Prêmios que nós temos aqui. O mais tradicional literário do Brasil, na categoria juvenil, com o romance Avó 19 e O Segredo do Soviético. Bom, ali ele brinca um pouquinho com a questão, né, da aprendizagem, né? Ele brinca com a língua portuguesa e a comparação com elementos naturais de animais, enfim. Leia o poema Aprendizagem. Professora, Oi. ali quando a professora leu do romance, a avó 19, Aham. não é 19, é 19. Tá. Leia o É poema. estranho, né? Leia o poema Aprendizagem silenciosamente. Esse poema já foi, tá, já lemos. Nesse poema são criadas imagens que se voltam sobre si mesmas. Veja como isso acontece no primeiro verso. O tomate avermelha mundos. Mostre que você captou a forma de construção do poema e crie uma ou mais imagens para o verso folha é parede verde. Crie um neologismo. O que é um neologismo? Uma palavra... Eu vou deixar essa daqui para a gente fazer como atividade para a semana que vem, tá? Legal isso aqui. Legal, porém não entendi direito. Coloquem aí como importante, que é para semana que vem. Semana que vem é que dia? Deixa eu só ver aqui, peraí.
Dia 3. Dia 3, né? Do 8 mesmo. 13 de agosto. 3 de agosto. Como passar rápido. Muito, Gabriel. Tô apavorada também. Daqui a pouco falta 4 meses pro Natal. Então, exatamente. Então, aqui, ó, mostre que você captou a forma de construção do poema e cria uma ou mais imagens para o verso. Folha é parede verde. O que quer dizer essa folha parede verde? Ele está querendo falar do meio ambiente, né? Também, certo? Então, cria um neologismo, uma palavra nova, se achar necessário para utilizar ali naquela parede. Eu quero que vocês sejam criativos em relação a isso. É pessoal, tá? Lá na 18, todo o poema é cheio de metáforas. Naquele sentido ali é uma comparação, né? Então, é cheio de metáforas. O que vocês entenderam nesse contexto, tá? Com base no poema Aprendizagem, responda às questões propostas. O poema é construído por metáforas. Escolha um verso em que essa figura de linguagem se faz presente, traduzindo-a para um grupo de colegas. Todo o poema, né, é metafórico. Qual um verso ali que traz essa metáfora? O que ele quer dizer? O que ele traduz para você? Deixa eu ver quem pode fazer essa. Kaline já foi. A Giovana, pode ser, Giovana? Professora, eu não sei. Qual dos versos lá que te chamou mais atenção? Por exemplo, escolha um verso lá. Metafórico. Tá. A flor é outra narina de abelha. Porque a abelha vai na flor pra, né? Flor é outra narina de abelha, né? Porque a abelha vai lá e cheira, né? Ela busca. Exatamente. Para produzir o seu mel, né? Então, ela é outra narina, a flor era outra, e tanto ela cheira a flor, quanto a flor cheira ela. É essa a ideia que ele está dando aqui, tá? Entendi. Pode colocar lá. Mais alguém? Maria Júlia? Eu? É. Tá, deixa eu pegar um aqui. Ai, tem uma que é muito legal. Eu achei, só que eu não sei o significado da palavra. Eu fiquei perguntando, será que realmente faz sentido? O pirilampo é a lanterna do poeta. Mas eu não sei o que é isso, então eu vou pesquisar. Eu tava com essa frase na minha cabeça, tá? O pirilampo é a lanterna. Vagalume. É o vagalume. Pirilampo nada mais é do que o vagalume. É a lanterna, né, do poeta. O que ele quer dizer que o vagalume é a lanterna do poeta? Porque como o vagalume tem luz, ele ilumina o poeta. Ilumina o poeta, inspira o poeta. Entendeu? É isso aí. Mais alguém quer falar ali? Quer escolher uma Grazi? A Grazi não fala, né, Grazi? Não participa aqui. Tô com uma saudade da tua voz, Grazi. Mais alguém? Eu acho que tem gente que não colocou o ok aqui ainda não colocou o ok para presença, tá? Quem já colocou não precisa, mas quem não colocou, coloquem aqui, tá? Não, Enaldo já botou a terceira vez, né, Enaldo? Acho. Quem não colocou, tá? Depois, então não tem mais ninguém, né? Apenas um dos versos do poema não está em ordem direta. Todos eles estão em direta, menos uma, né? Isto é, não apresenta a estrutura sujeito mais predicado. Que verso é esse?
Qual é o verso? Tentem lá, que não está na ordem tipo sujeito e predicado. Ele está o inverso, predicado e sujeito. Dá pra colocar a lacunha de qualquer jardim é biolabirinto? É esse mesmo, tá? É biolabirinto, alcunha de qualquer jardim. Biolabirinto é alcunha de qualquer jardim. Ele está em ordem indireta, né? Somente esse verso. Isso mesmo, muito bem, Giovana. É bom vocês já irem se deparando, que o ano que vem, no ensino médio, a gente faz a análise de poemas, tá? Principalmente na primeira... durante o primeiro ano, depois no segundo já não, né? Porque vocês automaticamente fazem, a gente só relembra. Mas conhecer essa forma indireta, direta, então é muito importante que vocês já tenham isso, tá? E é comigo ainda, hein? Um dos versos do poema apresenta um neologismo. Nós já sabemos que neologismo é uma palavra nova, certo? Que neologismo é esse? Qual é a palavra nova que ele inventou aí nesse poema? Tuberculiza? Isso, muito bem, Gabriel. Qual palavra? Tuberculiza. Ah, tá. É uma junção de tubérculo, né? Com enraizar. A mandioca enraiza tuberculose, né? Tuberculiza. Lá na letrinha D, né? Uma expressão se repete ao longo do texto. Qual é ela? Qual é a expressão que se repete ao longo do texto? O cheiro da terra. O cheiro da terra, muito bem. Qual a provável intenção do autor ao fazer isso? E tudo que está relacionado ao texto é em relação à terra? Porque a forma de vida dela? Isso, muito bem, Gabriel. Isso mesmo. Parabéns. Tudo que ele está falando ali é em relação à terra. E a terra africana, tá? É isso. Está enfatizando a terra africana. Fechou? Posso tocar? Sim. Então vamos lá. Letrinha E. Alguns versos do texto iniciam sem artigo. Cite ao menos 2 exemplos. Quais são os exemplos? Folha, parede verde. Isso. E folha. Depois. Amizade com... Não. Flor é outra narina da abelha. Isso, também. Aqui foi que Tinha a do biolabirinto também, não tem artigo, né? Qual que é? A do biolabirinto lá. A alcunha de qualquer jardim é biolabirinto. Também. Isso mesmo. Ali para o sol chegar não tem porque é preposição, né? Não é substantivo, então não tem nem como colocar ali. Isso.
Perfeito. Cite ao menos Em que sentido a exclusão do artigo definido contribui para este poema? Qual é a função dela dentro do poema, para não ter o artigo ali? O poema pode tudo, tá? O poema ele permite a sua criatividade. Então, por que ele não coloca o artigo ali nessas expressões? Não sei. Porque, tipo, é assim tudo, né? O tomate, o cheiro, o pirilampo. Para não ficar, tipo, específico nem abrangente. Porque se botasse uma, iria ficar para qualquer uma, né? Se botasse A, seria aquela folha específica. Isso mesmo. Para não especificar e dar ritmidade ao poema. Como se fosse uma continuidade, entenderam? Que daí não especifica, né? Não corta. O que é o eu lírico mesmo, gente? O que é o eu lírico? Eu ia responder a letra B, porém não sei se está certa. Por mim parece que está errada. O que é o eu lírico? Primeiro eu quero que vocês me respondam essa pergunta, ver se vocês lembram, que a gente já falou em sala de aula. Quando a gente trabalhou poesia no ano passado. Esperança para a humanidade. Não lembram o que é o eu lírico? O eu lírico, estruturalmente falando dentro da poesia, é o sentimento do autor. Lembra que a gente conversou em sala de aula? Professora, pode ser um narrador? Ele pode ser um narrador, mas ele não é específico. Um exemplo, o eu lírico, eu, Jânia, por exemplo, estou escrevendo uma poesia. Hoje eu estou triste, então eu vou usar uma poesia melancólica. Vou escrever, vou colocar ali todo o meu sentimento melancólico, triste. Amanhã eu escrevo outra poesia, mas amanhã eu já vou estar com outro tipo de sentimento. Vou ter um sentimento otimista. Então a minha poesia vai ter um outro eu lírico, um sentimento com esse tipo de sentimento, entenderam? Então, um autor pode ter vários eu líricos, depende do momento de quando ele está escrevendo aquele poema. Eu estou meio indignada, vamos supor, vou lá e escrevo um poema crítico, tá? Então, a nossa poesia, o eu lírico, ele trabalha o sentimento do autor, isso depende, né? A forma, o meio, o que o autor está sentindo naquele momento que está escrevendo a sua poesia, tá certo? Então, o eu lírico é isso, é o sentimento do autor, tá? Agora vem a pergunta. O eu lírico conclui o poema, resumindo o propósito da composição poética, que é trazer o quê? Amadurecimento à humanidade, informações importantes para a humanidade, é isso que ele está querendo dizer? Né? Esperança para a humanidade, surpresas para a humanidade. Qual das alternativas aqui que cabe melhor naquele sentimento que ele pôs esse poema aprendizagem? Levando em consideração que ele é um filósofo, né? Esperança? Esperança. A esperança para a humanidade. O poema inteiro ele relata isso, né? O eu lírico, né? Mostra isso, essa esperança que há para toda, quer ver, ó? Quando ele coloca aqui, ó, o cheiro da terra perdoa constipações. Folha é parede verde para o sol chegar.
para um outro dia chegar, né? A flor é outra narina de abelha. A alcunha de qualquer jardim é biolabirinto. A gente pode chegar em qualquer lugar. A mosca exagera em amizades com a merda. Elas estão ali exageradamente juntas, né? Então, isso tudo, essas expressões, essa metáfora que ele coloca aqui na poesia é de esperança para uma humanidade, principalmente a humanidade africana, né? Aí o povo africano, né? Fechou? Letrinha C. O título condensa todo o poema em si, revelando a preocupação do autor em reinventar a linguagem popular, uma variante auspiciosa do português lusitano. Proponha outro título para o poema, compartilhando sua criação com os colegas e justificando. Qual um outro título, né? Qual um outro título que vocês colocariam ali naquele poema? Que caberia? Cada um interpreta o poema de uma forma, sente o poema, na verdade, né? De particular. Cada um sente esse poema particular. E automaticamente tem algumas coisas que chamam mais atenção. Dentro do que isso chama mais atenção para vocês, qual é o outro título, né, que vocês colocariam aí? Pessoal, né? Gabriel, como é que tu colocarias o título aí? Bom, ainda não cheguei a esse caso porque ainda estou pensando. Aí está pensando. Maria Júlia. Eu tô pensando, como o Gabriel falou, Max, eu tenho uma ideia. A natureza recupera. A natureza recupera. Beleza. Rafaela, qual um título que você colocaria aí? Pode digitar ali se não quiser falar, tá? Luana, qual um título que você colocaria ali? Não sei, tô pensando ainda. Sofia. Mais ninguém? Giovana, Antônio, Carlos Eduardo, Luísa, cadê o resto do povo? Eu não sei, professor, eu coloquei. Eu coloquei a terra, Terra? mas eu. Terragem, A dá terra. para colocar. Tá. Né? Professora, Terragem. eu coloquei a terra africana, porque como ele está falando sobre os africanos, né, um pouco. Certo. Mais alguém? É pessoal, gente. É o que vocês sentem. Professora. Oi. Pode falar, Gabriel. Não, pode falar, Eduardo, depois eu falo. Não sei se fica legal, mas é suas origens. Suas origens, muito bem. Porque fala de terra é a nossa, né? Origem, muito bem. Sim. Mais alguém? Fala, Gabriel. Eu tinha pensado, porém não sei se ia dar certo. Olhos de quem não vê. Profundo, né? Profundo. Tá bom? Mais alguém? Não tenham medo de participar, que a gente está... É pessoal, é o que vocês sentem sobre o poema. Bom, o Eduardo, que bom que o Eduardo participou. Parabéns, Edu. Então vamos lá. Nós temos... Aqui ele fala, né? O que poderia... Lá na 21. O que mais poderia ser assunto para aprendizagem? Pense em versos, né, do texto, recriando depois.
essa aprendizagem, né, a gente pode aprender com a paisagem. Eu juntaria isso tudo, né? Aprender com a paisagem. Pensaria nessa palavra também, esse neologismo, né? Nós temos um autor também que trabalha essa questão do regionalismo, né, brasileiro, muito conhecido, e que trabalha com neologismo também, palavras novas. Lá na questão 22 ele menciona ele, ó. A obra do escritor brasileiro Guimarães Rosa, o Guima é um autor que fez parte da terceira geração modernista. Depois vocês vão entender isso, tá? Então, ele traz a proposta de traduzir, de descrever a linguagem do sertanejo como ela é, tá? A forma de como que eles se expressam, os sertanejos se expressam, né? Então, e por isso ele foi conhecido como cara de criações de novas palavras, ou seja, do neologismo, tá? Então, Mia Couto também trabalha esse neologismo, como nós vimos lá do navio, né? O significado de noiva, o masculino de noiva é navio, né? Então, prestem atenção aqui, ó. A obra do escritor brasileiro Guimarães Rosa influenciou autores africanos como Mia Couto, por causa do neologismo. E onde-se por vários motivos. Moderna linha de ficção do regionalismo, valorizar a região. Guimarães valorizou o sertanejo, a região do sertão, tá? E ele tem uma obra que vocês têm que ler antes de vocês morrerem, que é Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. Eu sempre digo para os meus alunos, mesmo quando vocês estiverem velhinhos, antes de morrer, que vocês não vou me aposentar, eu vou ler esse livro. Leiam esse livro, não deixem de ler nessa vida esse livro, tá? Essa obra, Grande Sertão Veredas. A gente pode saber por quê, professora? Porque ele é um best-seller da literatura brasileira. Depois, quando vocês ficarem mais maduros lá no ensino médio, eu vou explicar isso para vocês. Tá? Ele valorizou a região, ele valorizou uma parte do Brasil esquecida, que são os sertanejos. Né? A linguagem dele, a valorização da linguagem, da cultura, de tudo. Guimarães Rosa era um diplomata, né? E médico. Então, um médico, e foi transferido, quando ele exerceu a medicina, ele foi transferido para o sertão. Então, ali ele era médico, delegado, tudo que vocês juiz, tudo que vocês possam imaginar, ele era, porque ele era doutor. Então, eles entendiam que ele sabia de tudo, né? Então, ele ajudava em tudo. E essas histórias, essa convivência com ele, com o sertanejo, com a cultura sertaneja ali, a linguagem, fez nascer esse livro maravilhoso, muito criticado pelos acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, né? Por conta da gramática, porque ele utilizava neologismo, a forma indireta, como a gente viu ali na poesia, todo o entroncamento que acontecia mesmo, descrevendo a linguagem do sertanejo, descrevendo a região, descrevendo as belezas, né? Como esses dois caras estão fazendo aqui nessas poesias, eles achavam uma literatura pobre, né? Que não era digno de ser, e o sonho dele era ser do Guimarães Rosa, era ser reconhecido como um grande integrante da Academia Brasileira de Letras, mas para isso ele tinha que ser indicado, e com as características dele, tá? Pela crítica que faziam dele, ele nunca seria indicado. E aí o que aconteceu? Ele ganhou vários prêmios lá na Europa, na França, principalmente, onde ele era diplomata. Onde ele foi diplomata. E ali ele recebeu vários prêmios. E aí, depois dele ser muito bem reconhecido como um escritor de novas tendências, né? Que era o que a literatura estava precisando, aí ele foi nomeado aqui no Brasil como integrante a ocupar uma cadeira aqui na Academia Brasileira de Letras. Tá? Então, ele foi um grande regionalista, assim como Mia Couto é um grande regionalista
da África, e assim como o Ondjak também é um grande regionalista da África. Tá? Eles valorizam todo o território, as belezas, a linguagem, a forma de como eles falam, de como eles têm a cultura, né? E foi o que aconteceu. Tá? Originalidade na criação de mundos, reinvenção da linguagem, como neologismo, imersão na musicalidade da fala dos personagens, criação de palavras novas e recuperação do significado de outras, empréstimos de termos de outras línguas, aproveitamento de provérbios, que são os dizeres, né, daquelas pessoas de determinado lugar, tá? E outros textos da oralidade, estabelecendo de relações sintáticas inesperadas, emprego de recursos poéticos, entre outros. É aqui aí onde eles se inspiraram em Guimarães Rosa. Tá? Ali nós vamos analisar um trechinho da obra. Tá? Eu quero passar isso para vocês bem rapidinho aqui. E depois vocês também vão fazer isso como deveres, tá? Só vou cobrar essas duas coisinhas de vocês como deveres. Desculpa. Reescrevam um excerto usando linguagem coloquial comum, sem recursos estilísticos. Aqui, ó, eles estão usando uma forma normal, tá? Agora eles querem que vocês coloquem a forma coloquial, é a forma de como ela é falada, né? Como a gente falaria no nosso dia a dia. Esse trecho aqui, ó. A gente vive repetido, o repetido, escorregável, num minuto, já está empurrado no outro galho. Acertasse eu com o que depois sabendo fiquei, para de lá de tantos assomos. Um está sempre no escuro, só no último derradeiro é que clareiam a sala. Digo, o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente, no meio da travessia. Essa forma de linguagem, ela não está de forma coloquial. Eu quero que vocês transpassam esse dizer coloquial aqui, este excerto, para a forma coloquial, tá bom? Aí fica para deveres. Outra coisa, deixem toda a apostila pronta da página 66, a página 67. Aí tem vários autores para a gente conhecer. 68, 69, nossa, 70, 71 e a 72. O que for para fazer trabalhinho, vocês esqueçam, tá? Só façam o que é para interpretar o texto, tá certo? E depois eu vou trazer esses dois como deveres aqui, que foi a parte a questão 17 e a questão 22 aqui, tá bom? Todos entenderam? E deixem a apostila pronta, toda prontinha para depois, quando eu ver, então deu para a gente entender um pouquinho sobre o que os poetas africanos, né, os autores africanos descreviam da África, tanto a região como o regionalismo, a linguagem e a forma da valorização da cultura daquele povo, como os nossos autores também faziam aqui, qualquer outro autor de outra região. Tá certo? Gente, por enquanto é só. Semana que vem a gente começa a nossa apostila nova. Professora, eu tenho uma pergunta. Fale. Em relação à página que é para fazer, é da página 66 até a última da apostila de português? É só para deixar prontinho, porque quando eu olhar a apostila, vocês vão ter a nota da apostila, tá, Gabriel? Quando a gente voltar. Entenderam? Voltar aonde? Para aula. Presencial? Se voltar, né? Não, o problema é que a gente não sabe quando é que vai voltar.